O tema do vídeo de hoje é: por que a gente só descobre que atores como Neila Torraca foram casados com homens a vida toda e a gente só descobre isso depois que eles morrem? Essa semana o ator Neila Torraca faleceu. Ele faleceu na última quinta-feira em decorrência de um câncer de próstata. Mas o que mais me chamou a atenção, e chamou a atenção de todo mundo na internet, nas redes sociais, foi o fato dele estar casado há quase 30 anos com outro homem e a gente não sabia disso, a gente não via ele falar sobre isso na rede, na mídia, na televisão e nas redes sociais dele. E coincidentemente essa semana eu vi a entrevista de um ator chamado Marcelo Médici. E esse ator estava dando uma entrevista para um podcast muito famoso da internet, em que essa entrevistadora perguntava para ele: "Cara, eu pesquisei sobre a sua vida para falar aqui, né, para entrevistar você no podcast, e eu não achei absolutamente nada sobre a sua vida pessoal." E o Marcelo de Médici fala, né, em defesa própria, que ele não vai falar da vida pessoal dele, né, mesmo a entrevistadora insistindo, né, que ela queria saber mais sobre a vida pessoal dele, né, ela perguntava por quê, né, que você não compartilha, por que você não fala da sua vida pessoal? E ele não falou pra ela em nenhum momento, né, então, tipo assim, ninguém sabe se ele é gay, se ele não é gay, sabe? Eu acho que ele é, né? Não sei, tem as minhas desconfianças. Não tenho certeza, né? Mas eu acredito que ele é. E eu fico me perguntando, então, por que, né, que esses casais gays, esses atores gays, principalmente esses da velha guarda, né, o Nila Torraca, o Marco Nanini, né, Diogo Vilela, essa galera das antigas, Miguel Falabella, por que eles não falam, né, que são, né, alegadamente gays, né, que a gente acredita que sejam gays, por que, né, que eles não falam abertamente sobre a sexualidade deles? Por que eles não dividem, né, com o público a sua vida pessoal, os seus parceiros, enfim, né? A gente vê casais héteros, por exemplo, como Thaís Araújo e Lázaro Ramos, né? Os casais héteros, eles são aqueles power couples, né? Aqueles casais poderosos. Eles acabam fazendo propaganda, acabam fazendo publicidade. E ganham muito dinheiro, né, com essa questão da publicidade. Luciano Huck, Angélica, né, são esses power couples, né? William Bonner, Fátima Bernardes, que a gente vê, né? Então por que a gente não pode ter um power couple, no caso de um casal gay, de dois homens ou duas lésbicas, que seja, né? Então eu acabo sempre me perguntando, ok, tem a questão, eles são de uma outra época, né? Eles são de uma outra época, né? O Neila Torraca, esse ator, esse Marcelo de Médici, deve estar ali por volta dos seus 50 anos, né? Então é uma galera mais das antigas ainda que sofreu muito com a homofobia, sofreu muito, né, com o boicote, né? Muitos atores, quando eles se descobrem, né, quando se descobre que eles são homossexuais, eles perdem papel, eles perdem publicidade, né? Então eles vêm de uma época, né, mais repressora com a questão da sexualidade. Mas ao mesmo tempo a gente vê humoristas, né? O Neila Torraca, por exemplo, ele nunca foi um galã, né? Ele não era como o Marcelo, o Alexandre, putz, ele não era como, por exemplo, como o Reinaldo Gianecchini, né? Que era um galã. Que fosse descoberto que ele era gay, ele ia perder papéis de galã nas novelas, né? O Neila Torraca era um humorista, ele fazia rir, ele fazia palhaçada pra gente dar risada, né? Então, assim, não é como se fosse um galã que fosse perder, né, o papel. O próprio Marcelo de Médici, que eu acredito que seja gay, eu não tenho certeza, né? Acho que ninguém tem certeza absoluta, porque a vida pessoal deles acaba tendo esse segredo todo por trás, né? Acredito que seja homossexual também, porque os personagens que ele faz são homossexuais e ele faz muito bem, inclusive, porque é um ator talentosíssimo, né? Então eu fico pensando por que disso, né? Por que esse medo todo de se expor? Ao mesmo tempo, a gente vê casais mais modernos, né, mais jovens e mais contemporâneos, como o Carlinhos Maia, por exemplo, e o marido, né, que acabam às vezes dando um close errado, mas ainda assim conservador, né, com essa questão de não beijar em público, né, e ter uma questão conservadora com relação à sua vida, de não beijar em público, de fazer um casamento e não dar um beijo na boca, como o próprio Paulo Gustavo, né? E o Thales, que também foi um casal, digamos que a gente pode chamar eles de um power couple gay, que a gente mais
mais tem conhecimento recentemente. Mas que ao mesmo tempo também teve essa questão repressora de casar e não dar beijo na boca, né? Casar e não, o que é uma coisa estranha, né? Que a gente vê ultimamente eu sempre tenho essa questão dos gays que acabam emulando essa questão hétero, né? Do casamento tradicional na igreja, da família tradicional, de casar, né? De branco, ter filhos, sabe? É uma imitação, né? Do hétero. E eu sempre acho que o gay não precisa imitar o hétero, né, para ser aceito ou para se encaixar, né, nessa sociedade. A gente pode casar, mas sei lá, vamos fazer um casamento diferente, vamos fazer um casamento na praia, vamos fazer um casamento no sítio, vamos fazer um casamento, sabe, não tão tradicional assim, sabe? Vamos beijar na boca, né, um selinho, vamos fazer uma troca dos votos, assim, né? Aquela coisa, uma cerimônia, mas que seja uma cerimônia própria do casal, que envolva, de repente, coisas que eles gostam, sabe? Então eu fico sempre com essa questão esse pé atrás, assim, e eu fico pensando por que que as pessoas têm esse medo, né, de falar da vida pessoal, como esse menino aí, o Médici, né? Na entrevista, chega a ser constrangedor a maneira como ele preserva tanto o relacionamento dele, né? E ele afirma que ele tá casado ali há 30 anos, né, com essa pessoa misteriosa que ninguém sabe quem é, e que ele não quer falar quem é. Então a gente pensa, pra que tanto segredo, né? E aí as pessoas nos comentários, ele é gay, será que ele é gay? Será que ele não é gay? Será que quem é que ele namora? Ele namora, e as pessoas acabam, né, cogitando várias possibilidades. Ele é gay, ele não é gay, será que ele é gay? Será que ele não é gay? Né? Mas é um comportamento muito suspeito, né? E é tão triste ter que falar isso, né? É um comportamento suspeito. Por quê? Porque o gay acaba sempre escondendo parte da vida dele, né? Ele tem que esconder parte da vida dele. Eu sempre escondi também, sabe, a parte da minha vida. Por exemplo, eu sempre penso assim, o professor, vamos pegar um professor, né? Eu sou professor. Os alunos, quando a gente fala dos nossos professores, quando a gente pensa nos professores, o professor chega na sala de aula e ele nunca fala da vida pessoal dele. Ele nunca fala o que ele fez no final de semana, ele nunca fala para onde que ele foi no Natal, ele nunca fala onde que ele passou, sabe, o feriado, o que ele fez no final de semana. Os héteros, eles chegam e falam. E falam, eu fiz churrasco com a minha família, com a minha esposa. Olha aqui, ó, e passa as fotos e mostra as fotos. Fala da esposa o tempo todo. Fala dos filhos o tempo todo. E o gay não, né? O gay é aquela coisa, o professor gay, ele não vai falar. Claro, né? Exceções, eu tive professores já que, né, falavam abertamente, assim, mas nunca da do cônjuge, né, do namorado, assim. Eu tinha um professor que gostava muito de falar da mãe dele, né, então ele falava muito da mãe dele, que era uma mulher muito linda, e da cachorrinha dele, então ele gostava de falar da cachorrinha dele. Mas ele era um professor bem afeminado, todo mundo sabia que ele era gay, então ninguém tinha esse tipo de dúvida. Mas eu já tive professores de filosofia, professores de história, e a gente não sabia nada da vida deles, né? E aí, dos héteros, a gente sabe absolutamente tudo. E dos gays, não, dos gays é sempre esse segredo, essa coisa escondida, sabe? Essa coisa feia, essa coisa que ninguém quer ver, que eles próprios fazem questão de esconder, sabe? Eu acho isso tão triste, porque a gente tá caminhando A gente quer tanto, né, igualdade, a gente quer tanto ser aceito, a gente quer tanto ser visto como pessoas, né, normais, né? A gente quer ser tão visto como pessoas que a gente quer provar tanto que a gente é normal, que a gente é igual a todo mundo, só que a gente ao mesmo tempo se coloca nesse casulo, a gente se coloca nesses armários, né, onde a gente se esconde. A gente faz questão disso, como o próprio Médici, né, faz questão de esconder que ele tem o relacionamento dele com quem, né? Neila Torraca, que escondeu, né, ou que não mostrou, ou que não compartilhou o relacionamento dele de 30 anos, né, com outro cara. Outros casais também que a gente vê, por exemplo, Carmo Dalla Vecchia, que é casado com um Carneiro, que se não me engano, eu não sei como é o nome completo dele, mas ele é um ator, um escritor, João Emanuel Carneiro, acho que se eu não me engano. Também a gente vai nas redes sociais, a gente vê uma fotinho aqui, uma fotinho ali, uma coisa secreta, sabe? Uma coisa secretiva, sabe? E eu fico muito triste com isso, sabe? Vamos mostrar a nossa vida, vamos mostrar para as pessoas que a gente pode ter um relacionamento
de muitos anos, como o próprio Nela Torraca, como o próprio de Médici ali, que está há 20, 30 anos, né? E por que não uma vida a dois, uma vida longeva, uma vida junto a dois, que todo mundo tem, héteros tem, gays tem, assim como héteros também, né? Termina um relacionamento de 5, de 1 ano, de 3 meses. A gente também pode fazer isso, né? E mostrar que a nossa vida é tão comum quanto a vida dos héteros. Quanto mais a gente se esconder, mais difícil vai ser quebrar isso, normalizar isso, né? Então, por que que esses atores e olha só, eu peguei exemplos antigos, como por exemplo Neila Torraca, que morreu com 80 anos, né? E o próprio Marcelo Bretas e o Thales Bretas, não, Thales Bretas e o Paulo Gustavo, né? Carlinhos Maia, que tá aí casado também, né? Então a gente pega alguns exemplos assim e a gente pensa, por quê, né? Que essas pessoas que têm tanta exposição na mídia escondem tanto a vida pessoal. E quando mostram, tentam mostrar isso através de uma ótica heteronormativa, através de uma ótica de vergonha, de pudor, de que não vou beijar, eu não vou demonstrar carinho, não vou. Por que a gente não normaliza isso logo de vez, né? Então, a morte do Nela Torraca, né, que morreu essa semana, muito triste, né, perdeu um ator, eu adorava o Vladimir Polanski, eu adorava o Conde Vlad, muito legal, gostava muito do Nela Torraca, achava ele muito interessante como ator, né, infelizmente faleceu essa semana, mas fica esse questionamento, né, uma coisa que chamou muito a atenção. Por que que ele estava casado há 30 anos e a gente não sabia quem era, então, esse marido dele, né? Então fica essa reflexão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no botão de gostei. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!